Olá, muito boa noite. Mais uma vez estamos juntos. Eu gostaria de discorrer alguns comentários relativos ao respectivo tema, né? Eu praticamente não tenho salário, não tenho dizimistas, não vivo de dízimos e nem ofertas, mas tenho comigo a pretensão de falar do Evangelho, das coisas de Deus, de uma forma não profissional. E então, o que eu gostaria de abordar neste tema é, respectivamente, a respeito do sentimento de amor verdadeiro à obra de Deus, à causa de Deus, à própria obra e pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Hoje nós vemos pessoas se degladiando, vemos pessoas querendo ser mais do que as outras, pessoas querendo se tornar expoentes nas denominações e religiões, mas vemos poucas pessoas vivendo, praticando e vivenciando o verdadeiro amor de Deus, deixado por Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, nós vemos pessoas aí querendo deixar o seu nome na história, inventando ideologias, inventando marketings, inventando toda sorte de ideologias para tentar sobressair ou deixar o seu nome na história da humanidade. Existem pessoas que acham que as igrejas e os líderes religiosos, os pastores, se unindo dentro do protestantismo, dentro do evangelicalismo, dentro do catolicismo, etc., seria a resolução de uma grande parte dos problemas dos cristãos e da causa de Deus. Mas nós vemos que não é isso também que traria benefícios à causa de Deus. Outras pessoas ficam discutindo teologia a respeito da Trindade, da negação da Trindade, do trinitarianismo, do unicismo, do arminianismo, do palegianismo, do monergismo, do sinergismo, da teologia sistemática, da cristologia, né, da pneumatologia, da hamarteologia e de tantas outras logias, né? Então nós observamos que existe aí uma gama de pessoas envoltas em tudo isso, querendo mais se aparecer e deixar o seu nome na história do cristianismo. E nós observamos que a realidade do cristianismo, o amor à causa do cristianismo, sem receber dízimos, ofertas, ou se tornar um profissional do evangelho, ou talvez um líder da falsa teologia da prosperidade, se tornando a partir daí um falso profeta, um falso pastor, um falso mestre, um ladrão, um salteador, um mercenário, um lobo vestido de ovelha, um lobo rapaz, um canguloso, cujo Deus é o próprio ventre. E isso aí Jesus já nos advertiu que iria acontecer, já existia nos tempos dos discípulos, do próprio Senhor Jesus, e muito mais hoje, devido ao distanciamento que nós tivemos aí dos ensinos de Jesus. Pois bem, o que seria positivo na obra de Deus? Pregar-se a verdade a todas as criaturas, sem acepção de pessoas, pararem de fazerem comércio com a obra de Deus, deixar a obra de Deus fluir pela fé, e não ficar
fazendo pão, fazendo coxinha, pedindo dinheiro, fazendo campanha, pedindo dízimos, trízimos, ensinando as pessoas a barganharem com Deus, dá 10 que Deus vai te dar 100, você só vai ser abençoado se você ceifar, se você semear na obra de Deus. Isso tudo é coisa humana, isso tudo é coisa diabólica, da sabedoria terrena, e foi se infiltrando na igreja ao longo dos anos, um querendo aparecer mais do que os outros, e na realidade trazendo não benefício, mas prejuízo e malefícios à verdadeira obra de Deus. Então nós observamos aí que as pessoas que queiram fazer a verdadeira obra de Deus, façam-na pela fé verdadeira, deixa Deus trabalhar, Deus agir, e não ficar induzindo as pessoas a comprarem o reino de Deus, como a Igreja Católica já fez na época da simonia e das indulgências. Então, o que precisa na obra de Deus é entrega, é pregação da verdade, pararem de obstruir os verdadeiros arautos, pregadores da palavra de Deus, deixarem a obra de Deus livre e solta na boca dos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Não defender placa de igrejas, eu sou da metodista, eu defendo piamente a doutrina e a ideologia metodista. Eu sou presbiteriano, eu defendo piamente a doutrina calvinista, presbiteriana. Eu sou luterano, eu defendo piamente a doutrina de Lutero. Eu sou batista, eu defendo piamente. Então, o corpo de Cristo está dividido, né? E não estão respeitando a cabeça, que é Jesus Cristo de Nazaré. E quando um membro sofre, todo o corpo padece. Então, nós estamos vendo aí que nós estamos inseridos em uma Babilônia espiritual, retornamos a um politeísmo espiritual e uma verdadeira, praticamente, bizarrice nas coisas de Deus. Eu me lembro que assistindo alguns vídeos de Leonard Ravenhill, ele disse alguma coisa a respeito dos pregadores civilizados. Seriam homens aí que estariam contemporaneizando as coisas de Deus, atualizando as coisas de Deus, relativizando as coisas de Deus, para se darem bem com todas as pessoas. Pregando um evangelho soft, um evangelho sem inferno, um evangelho sem tribulações, um evangelho sem dores, um evangelho sem preço, e referindo tão somente à questão financeira, material e do aqui e agora. Quanto mais você der na obra de Deus, mais você vai ganhar. Então, para que investir no Banco Itaú, para que investir no Banco do Brasil, para que investir na Bolsa de Valores, se nós temos aí um bom negócio dentro das igrejas? Vamos então investir os nossos dízimos e nossas ofertas dentro das igrejas, para nós termos aí um retorno imediato e bastante lucrativo, usando-se do nome de Deus. Não é isso que Deus quer. Acho que nem passa de longe da mente de Deus que ele mandaria Jesus para que a obra dele terminasse como está terminando, aos moldes do anticristianismo, e obviamente aí virá com certeza, e tudo está sendo preparado para o aparecimento em pessoa do anticristo. Nós teremos aí nos finais dos tempos um líder político, um líder religioso e um líder financeiro. E a gente também sabe que a Bíblia relata algo sobre a besta, o falso profeta e o anticristo. A besta, o falso profeta e o anticristo. Quem quiser depois pesquisar, pode observar o que isso simboliza na Bíblia e o que quer dizer. É algo muito forte. As pessoas estão sob um espírito da besta, estão todos bestializados, estão sob um espírito do falso profeta, só correndo aqui e acolá atrás de mentiras, de profetadas, de misticismos, de campanhas, de alegorias, de ambientes metafóricos com as coisas de Deus. E também as pessoas estão já sob o espírito do anticristianismo, na pessoa que vai surgir aí em carne e osso
do anticristo. Então, existem todas essas questões, né? E então Leonard Ravenhill dizia que os pregadores civilizados deixaram de pregar a verdade, né? Obstruíram a verdade, deixaram de pregar e também obstruíram a verdade na boca de outros pregadores para pregar, então, todas essas coisas que agradam aos ouvidos dos homens e das mulheres que querem viver no deleite, do prazer, do materialismo, do aqui e do agora. E nós observamos que esses pregadores, então, fazem de tudo para agradar as massas, para serem delicados, para serem simpáticos e, com isso, ganharem a confiança dessas pessoas e, em nome de Deus, tirarem dízimos, ofertas, casas, fazendas, carros, enfim, tudo que puderem em forma de donativos e doações à igreja. Depois passaram isso para a política. Começaram, então, a se entreterem com os políticos corruptos para, através de trocar os votos dos membros de suas denominações, conseguirem aí terrenos, isenção de impostos, como instituição filantrópica sem fins lucrativos, que reza as denominações religiosas quando abrem o CNPJ, instrumentos musicais, como pianos, órgãos, baterias, né? Alvarás de licença, cargos públicos, candidaturas às legendas de partidos políticos. Enfim, aí a coisa começou realmente a se repetir o que, ao longo dos anos, a Igreja Católica fez no passado e viu que não dava certo. Religião e política não se misturam. É a mesma coisa que óleo e água. A religião deve ser pura, imaculada. A política, por natureza, já é suja, maculada e cheia de conchavos, cheia de corrupções, cheio de jeitinhos brasileiros, né? E etc, etc. E uma outra questão que nós observamos também é que nesta situação de Leonard Ravenhill dizer que haveriam então aí os pregadores civilizados, estão trabalhando com estas massas a fim de não pregarem aquilo que Deus manda na sua mensagem, mas pregarem meias verdades para cativarem as massas e terem essas pessoas aos seus pés, fazendo e desfazendo como uma massa de manobra. E observamos que essas pessoas têm aí sobre elas, uma influência maligna, talvez já da besta, do falso profeta e do anticristo. E isso tudo influenciado ainda mais pelo arqui-inimigo de Deus, dos escolhidos, dos eleitos, Satanás, o dragão, a antiga serpente, o demônio, Lúcifer, né? Então nós temos aí todas essas situações aí. E então, enquanto esses homens não pregam as verdades contidas na Bíblia, trazendo malefícios de forma inimagináveis, ainda proíbem, obstruem pessoas que queiram pregar a verdade nas suas denominações e nas suas linhas de ideologias, nas suas, entre aspas, nos seus templos. Obviamente, quem se formou na Faculdade Teológica Adventista defenderá unhas e dentes a ideologia metodista. Quem se formou na Mackenzie, na Faculdade Teológica Presbiteriana, obviamente defenderá o presbiterianismo de alma. Quem se formou em faculdades teológicas batistas foram ensinados a defenderem os argumentos, as doutrinas batistas. E poucos deles percebem que estão deixando de defender a Deus, o reino de Deus, a sua palavra, para defender ideologias, doutrinas de homens, e com isso se iludindo um grande número de massa de manobra. Nós observamos também que não vai existir uma melhora, porque a palavra de Deus diz que os verdadeiros
pregadores da palavra de Deus, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, serão sim perseguidos no final dos tempos. Terá uma perseguição em relação às verdades contidas na Bíblia, e a todos aqueles que quiserem pregar a verdade padecerão perseguições. Isso já desde a época dos Césares, desde a época do Império Romano, com a perseguição sobre o cristianismo, os cristãos, né? E esse espírito praticamente é o mesmo e está aos poucos colocando as suas mangas de fora novamente. Basta você pregar ou dizer a verdade a uma dessas doutrinas humanas e você vai observar a reação. Suscitará perseguição política, perseguição religiosa, suscitará praticamente dissabores, rejeições, homofobias, discriminações, em alguns casos até martírio espiritual ou martírio psicológico, e às vezes até martírio com a própria vida. Nós observamos também que essa contemporaneidade e este relativismo que os pregadores civilizados estão propiciando para agradarem as pessoas, e com isso estão deixando de agradar a Deus. Então, melhor fora se estivessem agradando a Deus e desagradando as pessoas, mas estão fazendo justamente o oposto. Então, não é ecumenismo, não é a união das igrejas, não é inventar campanhas, não é inventar nenhum tipo de logia, além das que nós já temos, mas, na realidade, é parar de obstruir a verdade, de parar aí na realidade, de desobstruírem o que estão fazendo e deixar a verdade correr solta e voltarem a pregar sobre o sacrifício de Jesus, sobre o inferno, a salvação e a condenação de almas, e fazer a obra de Deus de uma forma de entrega total. Ajudar os necessitados, o órfão, a viúva nas suas necessidades, os peregrinos, enfim, a caridade, que é aquilo que é o maior atributo de Deus. A Bíblia diz que aquele que Deus é amor, portanto, aquele que não ama, nunca viu a Deus e nunca o conheceu. Porque Deus, o próprio Deus, é amor. Todos os atos que nós nós pudemos ver em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, existia o ato de amor. Em todos os quesitos, nós podemos observar o amor de Deus, né, na pessoa, nas atitudes, nas práticas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não vimos Deus ali na plenitude, nós vimos parte de Deus, porque a Bíblia diz que agora nós iríamos ver em parte, mas mais para frente, na ressurreição, aqueles que forem salvos vão ver como as coisas realmente são. Nós não vimos Jesus criando o universo, nós não vimos Jesus dizendo haja luz, haja terra, haja separação entre terra seca e água, haja estrelas, não, haja o sol. Nós só vimos Jesus fazer alguns milagrinhos, né? Então nós não conseguimos aí observar toda a plenitude de Deus na pessoa de Jesus. Embora Jesus tivesse as duas características de homem e Deus, né? Mas nós não vimos Deus fazer todas as coisas que Deus é possível de fazer. Né? Por exemplo, nós não vimos Jesus fazer a criação dos céus e da terra, do universo, da eternidade, do infinito. Mas nós sabemos que ele, sendo Deus, foi ele que fez. Mas aqui ele não nos demonstrou todo esse poderio, toda essa praticamente proeza, né? E nós vimos parte de Deus na pessoa de Jesus Cristo enquanto ser humano. Então, eu gostaria de deixar claro que Deus não está contente com o que está ocorrendo por aí. Eu posso falar com certeza, com propriedade, não é isso que é a obra de Deus.
Se você confrontar hoje uma pregação de um Leonard Ravenhill, de um David Wilkerson, se você confrontar a pregação de um Charles Spurgeon, se você confrontar a pregação de um pregador mais anterior aos nossos dias, não tão contemporâneo, você vai observar a diferença que era a pregação do vero evangelho para essa coisa que nós temos hoje aí, desse evangelicalismo barato, desse misticismo e desse politeísmo religioso, dessa Babilônia espiritual, esse retorno ao politeísmo, já sendo cumprimento de profecias bíblicas, para já a preparação da vinda do anticristo. Nós nunca vimos tantas leis injustas como nós estamos vendo agora. Não houve manifestação alguma de denominações que se dizem evangélicas ou cristãs, casamento de homossexuais, legalidade do aborto, praticamente a liberação do uso de ópio, de drogas, nível de criminalidade, de organizações criminosas, de crimes organizados, de corrupções, jamais vistos em tão pouco tempo na nossa época. As pessoas estão perdidas, as pessoas não têm mais um norte, não existem mais critérios de bem e do mal, do certo e do errado, do verdadeiro e do falso, do justo e do injusto. As pessoas estão de lá para cá como bestas ambulantes. E agora, para piorar, nós vamos ficar ainda mais intrigados com as questões aí das mídias, Nós temos aí as redes sociais, nós temos o WhatsApp, nós temos o Facebook, nós temos aí tantas outras coisas que entretêm essas pessoas, que tiram a atenção dessas pessoas ainda mais para uma existência de forma abestada, uma forma besta de se viver, e sem conteúdo, sem preocupações mais importantes, e se deixando levar por essas multimídias, por essas redes sociais, por essas tecnologias de multimídia. Então eu fico imaginando a mente e a cabeça dessas pessoas, fáceis de serem presas, fáceis de serem dominadas e praticamente se tornarem alienadas por completo. E é uma forma também de diretivismo, essas pessoas contabilizando os seres humanos em redes sociais, acabam por saber os gostos, as preferências, as não preferências de cada pessoa, e acaba, desta forma, sendo uma forma de vigiar os comportamentos pessoais. E acabar por, assim, saber toda a situação, toda a vida de determinadas pessoas, hábitos, gostos e desgostos, etc, etc. Uma forma mais fácil ainda para se dominar, uma forma de dominação. Uma forma de dominação através até de lavagem cerebral, de controle mental, e etc, etc. Então, nós precisamos entender que, se pregamos a verdade, nós vamos aí ter uma resposta da verdade. Se pregamos meias verdades, nós vamos ter uma resposta de meias verdades. Se pregamos mentiras, nós vamos ter respostas em relação à mentira. Vamos ter pessoas formadas pela verdade, pelas meias verdades ou pelas mentiras. E hoje, o fato de os pregadores civilizados deixarem de pregar a verdade para não ofender essa ou aquela pessoa, essa ou aquela autoridade, essa ou aquela instituição, acabou por desembocar em tudo isso que nós estamos vendo. O evangelho não foi pregado, a verdade não foi dita,
o caráter cristão não foi forjado, nós temos aí uma sociedade corrupta, medíocre, nefasta, cheia de meliantes, de corruptos, de criminosos, de ateus, de bandidos, e ainda por cima de comerciantes e mercadores da palavra de Deus. Preferiram pregar a mentira e subtrair divisas e dinheiros dos seus ouvintes a pregar a verdade e criar um caráter cristão forjado nessas pessoas e, obviamente, garantir ainda mais a essas pessoas o mais importante, que é a salvação da alma através da mudança de vida, através do novo nascimento. Mas não, preferiram outro caminho. Então é por isso que nós estamos nessa desgraça toda, e Deus não se deixa enganar, Deus não é otário, Deus não é bobo, senão por isso que ele é onisciente, onipotente, onipresente. Deus não se deixa enganar, Deus não aceita suborno, Deus não aceita balança de duas medidas, e se acham que Deus é bobo, nós estamos vendo a resposta de Deus para todas essas artimanhas que esses pregadores civilizados protagonizaram. Agora aguenta aí o rojão, né? Os de Deus, obviamente, ele guardará, independentemente de religião, de denominação, né? De credo, ele guardará os seus, mas ele não terá compromisso com a Babilônia, né? A grande prostituta da terra, a mãe das meretrizes, e acabamos por então assim perceber que se a Babilônia é a grande meretriz, né, e a mãe das meretrizes, às vezes em outras traduções, a mãe das prostitutas da terra, então nós acabamos de crer que as igrejas reformadas, protestantes, evangélicas, que saíram da grande Babilônia, são as prostitutas da terra. Se prostituíram com reis, com poderosos, com ricos, com milionários, com tantas outras coisas, né? E deixaram de valorizar a causa de Deus, a obra de Deus, o reino de Deus. E o preço que nós estamos tendo aí é este: o preço da infâmia, o preço da injustiça, o preço do ensino de demônios, o preço de doutrinas de demônios, o preço de não pregar as verdades contidas nas escrituras sagradas e ainda obstruir aqueles que tinham anseio por pregar. Então, a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte, e, obviamente, a morte física e, ainda mais para piorar, a morte espiritual. A morte espiritual não quer dizer que sua alma vai acabar. Eu acredito que a alma, Deus a fez para ser imortal, e, portanto, ela será imortal nos seios de Deus, ou será imortal nos seios de Satanás. Nos seios de Deus nós temos aí a figura do paraíso, da nova terra, novos céus, novas terras, né? E no seio de Satanás nós temos aí o inferno, o lago de enxofre, né? Ainda diz aí o Hades, o Sheol, o Geena, né? Em que haverá choro, pranto e ranger de dentes. Ou será que Jesus também iria mentir? Não existem essas coisas. Então, esses verdadeiros pregadores civilizados estão deturpando, distorcendo toda a palavra de Deus por interesses do aqui e agora, do capitalismo selvagem, da aquisição de bens, do enriquecimento ilícito, da apropriação indébita. E eu acredito que nem morrer mais eles querem, porque para morrer eles terão que deixar todas as suas finanças por aqui, todos os seus patrimônios, todos os seus complexos empresariais e industriais. Então, eu acredito que essas pessoas, quando estão pensativas no seu interior, não querem nem morrer, né? Se pudessem, fariam de tudo para continuar eternamente aqui e agora, e usufruindo das suas riquezas, das suas fortunas terrenais, materiais. Uma vez que também, é outro erro, Jesus não prometeu nada aqui e agora. O reino de Deus é espiritual, é invisível, é um reino eterno, e não é
um reino do aqui e agora. Não é um reino material. Não é um reino do capital. Não é um reino do tangível. E essas pessoas estão justamente levando multidões, milhões de pessoas a adorarem a Mamon, a adorarem o dinheiro, a adorarem a matéria, a adorarem o aqui e agora, quando na realidade o reino de Deus está no porvir, no pós-mortem, para aqueles que realmente forem salvos, se converteram, passaram pelo novo nascimento através da fé em Jesus Cristo, receberam pelo Espírito Santo a sua salvação. E, por outro lado, esses que estão sendo enganados, da mesma forma como Satanás tirou um terço dos anjos do céu, também esses estão levando multidões arrebanhadas como um rabo de estrela cadente para o inferno. E nós sabemos que Deus não prometeu aqui e agora para ninguém. Pelo contrário, diz que aqui nós teríamos tribulações, passaríamos por dores, por perseguições, por aflições, mas que ele também foi perseguido e ele venceu, e como ele venceu, ele estando em nós, nós também venceríamos. Eu gostaria de deixar aqui esta minha contribuição, fazendo um apelo para ainda aqueles que se preocupam com a obra e a verdadeira causa de Deus, o reino de Deus, que preguem a verdade em tempo, fora de tempo, instam, quer queiram, quer deixem de ouvir. Porque, ou então nos tornaremos um falso pastor, um falso mestre, um falso profeta, um falso pregador da palavra de Deus. Não revestido pelo Espírito Santo, mas sendo usados pelo diabo, pela besta, pelo anticristo, pelo falso profeta no mundo espiritual. Sinais, prodígios e maravilhas da mentira e do engano, imitando aquilo que é do Espírito Santo, se passando pelo Espírito Santo, quando na realidade são espíritos caídos, demônios, doutrinas de demônios, ensinos de demônios e manifestação místicas, mesmo sendo espirituais, mas não sendo a partir do Espírito Santo. É uma verdadeira cópia, uma mera cópia, uma mera imitação, da mesma forma como foi entre Moisés e os magos do Egito. Fizeram cobras, fizeram piolhos, etc, etc, né? Sinais e maravilhas. Mas chegou um determinado tempo que Deus prosperou em Moisés e eles não conseguiram continuar os sinais. Ou seja, o poder de Deus é ilimitado, é onisciente, onipotente, onipresente, e o poder do diabo é limitado, né? Por ele não ser justamente e não ter os atributos de Deus. Ele não ser onisciente, onipotente, onipresente. Então eu gostaria de deixar aqui o meu recado e até um próximo hangout, e se assim Deus nos permitir. Que Deus abençoe a todos. E então o que eu gostaria de abordar neste tema respectivamente a respeito do sentimento de amor verdadeiro à obra de Deus, à causa de Deus, à própria obra e pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Hoje nós vemos pessoas se degladiando, vemos pessoas querendo ser mais do que as outras, pessoas querendo se tornar expoentes nas denominações e religiões, mas vemos poucas pessoas vivendo, praticando e vivenciando da cristologia, né, da pneumatologia, da hamartologia e de tantas outras logias, né? Então nós observamos que existe aí uma gama de pessoas envoltas em tudo isso, querendo mais se aparecer e deixar o seu nome na história do cristianismo. E nós observamos que a realidade do cristianismo, o amor à causa do cristianismo, sem receber dízimos, ofertas, ou se tornar um profissional do evangelho, solução
de uma grande parte dos problemas dos cristãos e da causa de Deus. Mas nós vemos que não é isso também que traria benefícios à causa de Deus. Outras pessoas ficam discutindo teologia a respeito da Trindade, da negação da Trindade, do trinitarianismo, do unicismo, do arminianismo, do palegianismo, do monergismo, do sinergismo, da teologia sistemática. Olá, muito boa noite. Mais uma vez estamos juntos. Eu gostaria de discorrer alguns comentários relativos ao respectivo tema, né? Eu praticamente não tenho salário, não tenho dizimistas, não vivo de dízimos e nem ofertas, mas tenho comigo a pretensão de falar do Evangelho, das coisas de Deus, de uma forma não profissional, do verdadeiro amor de Deus, deixado por Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, nós vemos pessoas aí querendo deixar o seu nome na história, inventando ideologias, inventando marketings, inventando toda sorte de ideologias para tentar sobressair ou deixar o seu nome na história da humanidade. Existem pessoas que acham que as igrejas e os líderes religiosos, os pastores, se unindo dentro do protestantismo, dentro do evangelicalismo, dentro do catolicismo, etc., seria